Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Aqui quem vos fala é o professor Wagner Santos. Estamos juntos hoje aqui para quê? Para poder conversar um pouquinho sobre um dos temas que considero um dos temas mais quentes para essa prova da PMDF, um tema extremamente importante, porque não é só um tema importantíssimo quando a gente está falando sobre a relação básica com a própria PMDF, mas quando a gente olha de uma forma geral para tudo aquilo que a gente imagina ser aí, né? Assim, tudo aquilo que a gente imagina ser possível dentro de um processo de atualidades. Vamos dar uma olhada juntos? Vamos lá. O que nós temos? Nós acreditamos basicamente, eu acredito muito firmemente, e analisando uma série de outros momentos, de outras conversas a respeito dessa prova, acredito firmemente que a saúde mental do policial no Distrito Federal é extremamente importante. Segundo o Anuário de Violência do Distrito Federal de 2022, nós tivemos no ano passado um aumento substancial no número de soldados da Polícia Militar que colocaram fim à própria vida. Né? Tivemos um aumento muito grande no número de soldados que cometeram suicídio, fizeram o que hoje a gente chama de autoextermínio, né? Por conta exatamente de toda a pressão do trabalho, por conta de tudo aquilo que está envolvido no trabalho policial. A gente entende o trabalho policial como extremamente estressante, nós entendemos o trabalho policial como alguma coisa que, se não bem cuidado, né, o policial, se não bem cuidado, ele acaba tendo realmente a sua noção afetada, né, assim, a sua noção mental afetada. E aí eu digo para vocês que esse é um tema extremamente forte, por quê? Porque atualmente a gente tem falado muito sobre saúde mental, se tem falado muito, se tem discutido muito sobre saúde mental no ambiente laboral. No caso da PM, a gente acaba tendo alguns complicantes que a gente vai conversar agora. Vamos dar uma olhadinha? Pega comigo aqui. O que a gente vai entender aqui com relação a essa noção? A gente vai ter, primeiro, a gente tem um ambiente extremamente estressante, né? Então, o ambiente estressante acaba surgindo aí como uma das formas da gente pensar um pouquinho a respeito desse problema, porque a gente costuma dizer que o policial militar hoje, ele sai de casa sem saber se ele retorna, principalmente se ele fizer ronda de rua, né? Assim, a gente acaba compreendendo que na maior parte das vezes nós temos problemas sérios, né? Acabamos tendo problemas muito sérios, problemas relacionados à própria segurança desse policial militar. Então, quando você imagina que alguém sai para trabalhar e ele não sabe se retorna desse trabalho, não por um acontecimento da vida, não porque você pode sofrer um acidente, porque na verdade nenhum de nós a gente consegue determinar se a gente volta mesmo para o trabalho ou não, né, do trabalho ou não, mas a gente fica pensando ali, a gente para e fica pensando no quê? Nessa possibilidade de que o próprio trabalho coloque em risco a vida desse policial. Né? A natureza desse trabalho, a ideia de você ter essa capacidade, essa necessidade ostensiva, que a gente sabe que é função típica da polícia militar, a gente acaba imaginando que um confronto, um olhar enviesado pode causar, muitas vezes, a morte de um policial. E isso vai fazer o quê? Com que ele tenha realmente a sua saúde mental afetada. Além disso, nós temos alguns outros aspectos que são aspectos extremamente interessantes e que talvez sejam muito bons de vocês trabalharem. Aqui é lógico, a gente está fazendo uma aposta, a gente está fazendo um risco em um tema, a gente precisava escolher um tema para esse momento, e esse tema tem se mostrado muito presente em várias outras construções, então por isso que a gente o traz, e aí a gente precisa ficar atento a algumas coisas. Vamos dar uma olhadinha? Pega comigo aqui. O que a gente precisa prestar muita atenção? A gente precisa prestar muita atenção, além desse ambiente estressante, a gente precisa trabalhar com na verdade, né, um ambiente masculinizado, né, então um ambiente com necessidade, vamos dizer assim, de afirmação masculina, e aí eu vou explicar para vocês o que isso significa, tá? Esse ambiente com necessidade de afirmação masculina que muito se aproxima do que hoje é chamado em muitos momentos de masculinidade tóxica. O que isso quer dizer? Na verdade, masculinidade tóxica é aquela necessidade que a gente conhece, que a gente sabe que em muitos momentos faz com que os homens precisem demonstrar o tempo inteiro que eles são machos, que eles são machos alfa, né, que eles são viris, que eles são potentes, né? Então nós homens, muitas vezes, dentro da sociedade, temos essa necessidade constante de demonstração de masculinidade. Isso é o que a gente chama de masculinidade tóxica,
que é exatamente aquela demonstração per si, né? É uma demonstração pura e simplesmente para mostrar que você tem um aspecto masculino mais forte. Beleza. Aí é isso, é discutível se é positivo ou não. A gente não está aqui falando sobre aspectos relacionados à vida, a gente está lidando com aquilo que pode ser utilizado na sua dissertação, que pode ser utilizado na sua redação, e acho que esse, inclusive, é um argumento que pode fugir da curva e que serve para vários outros elementos, né? Que estão relacionados, vários outros temas que estejam relacionados com essa postura extremamente marcante do policial e essa necessidade, não só a postura, mas a noção de necessidade. Parece-nos o tempo inteiro que é necessário que esse homem, né, que esse policial militar esteja demonstrando a sua masculinidade. Beleza. Essa outra relação que eu apresentei para vocês ali, ó, ambiente com necessidade de afirmação máscula, né, faltou um acento, afirmação masculina também pode ser, dependendo de como você preferir, tem muito a ver, e eu faço sempre essa alusão, das vezes que eu analisei esse tema, tem muito a ver com aquela ideia do homem não chora, né? Além de você ter que mostrar o tempo inteiro que está em meio, além não, né, vem carregado junto, né? Você tá ali no meio, você precisa mostrar que é. E é isso, faz muito sentido em muitos momentos. Quando você tem um momento de embate, você precisa marcar a sua posição masculinizada, você precisa marcar a sua postura forte, exatamente para que aquele determinado suspeito tenha com você ali um processo de receio. É óbvio que isso vai acontecer e sempre vai acontecer. E aí a gente precisa pensar no seguinte: é a noção de que você não pode demonstrar fraqueza. Você não pode dizer, por exemplo, que você está em meio, vamos dizer assim, a um processo de depressão, que você está em meio a um processo de ansiedade, que você está em meio a um processo de pânico. Por quê? Rola um medo intrínseco, isso eu li, não sou eu que estou inventando, existem alguns estudos que falam muito sobre esse tipo de coisa, principalmente na USP, principalmente na Unesp, em que você percebe que aquele meio e a determinação daquele meio faz exatamente com que nós não tenhamos essa possibilidade. Os homens se sentem acuados em dizer que são e que estão passando por processos e que estão passando por momentos um pouco mais complicados, mentalmente falando. Então, de uma forma geral, esse ambiente, essa construção de um ambiente masculinizado, no sentido de uma força desnecessariamente empregada e de uma necessidade desnecessária, é muito complicado para a saúde mental. Você vai ter exatamente ali o que faz com que você, em muitos momentos, consiga lidar com esses problemas, né? Assim, é exatamente você ter alguém com quem conversar, é exatamente você pensar que você vai ter o apoio do seu trabalho, o apoio, nesse caso, da corporação, para você conseguir sair daquilo. E aí a gente passa a ter um problema. Por que a gente passa a ter um problema? Exatamente porque quando a gente pensa nisso com relação à polícia militar, a percepção que o soldado tem na maior parte das vezes é a percepção de que se ele se entrega e se ele conta que está passando por um momento como aquele, ele vai ser visto como alguém frágil e aí ele vai ser colocado de lado e muitas vezes, inclusive, indicado a estar em serviços que sejam serviços burocráticos e que não é a vontade da maior parte das pessoas. Então, esse ambiente, ele é um ambiente tóxico, né? A gente acaba trabalhando com a toxicidade desse ambiente. Você fica parado ali, você fala, cara, pera, se eu revelar que estou passando por um problema, será que eu vou ter o apoio que eu necessito ou não, né? Essa relação é uma relação que você precisa pensar e que eu volto a dizer, é um argumento bastante interessante. O que se discute nesse caso? Você pode discutir, nesse caso aqui, o papel da corporação, tá? Então, ó, o papel da corporação. Então, você precisa trabalhar com essa ideia, né? O papel da corporação não necessariamente vai aparecer somente como argumento, mas ele pode aparecer também como um processo bonitinho e bem construído de proposta de intervenção. É necessário que a corporação participe desse processo, causando e trazendo ao policial o quê? Um ambiente em que ele se sinta à vontade, um ambiente em que ele se sinta com possibilidade de quê? Com a possibilidade de fazer ali, de demonstrar os seus sentimentos. Esse ponto é muito importante, né? A disponibilização de terapia e que seja uma terapia real, né? Assim, eu não sei se vocês se recordam, e isso pode surgir exatamente como uma das sustentações,
que no Tropa de Elite 1, logo no começo, o Capitão Nascimento, que é uma representação dessa masculinidade, a gente percebe isso muito claramente, ainda que isso seja uma crítica bem construída, né? Ele tem um momento de estresse muito grande, ele tá fazendo alpinismo junto com montanhismo, né, junto com a esposa, e aí ele tá subindo no paredão e ele começa a passar mal, ele não consegue seguir em frente, e ele desce como se ele estivesse tendo um infarte, e aí ele começa a achar que é um problema de coração, ele começa a achar que é um problema desse, e aí ele é indicado para análise, ele vai diretamente para psiquiatra, né, para psicóloga / psiquiatra, e ele fala com ela, né, ele fala assim, mas até que ponto o que eu te falar aqui não vai sair daqui de dentro, né, assim, até que ponto isso não vai afetar a carreira dele. E é essa visão que a gente muitas vezes tem que entender, né? Essa demonstração de fraqueza afeta, e qual seria o papel da corporação nesse caso, né? Assim, será que a corporação precisa se comportar realmente como um lugar, ainda que a gente entenda que a masculinidade é importante para aquilo que está sendo cumprido ali, mas como é que a gente vai entender e como é que a gente vai construir uma noção, veja bem, como é que a gente vai construir essa noção de importância ali dentro? E aí pode aparecer como uma proposta de intervenção enviesada, pode aparecer como algumas coisas relacionadas com essa proposta de intervenção. Tudo bem, deu para entender aqui sem problemas. O que mais que a gente vai ver? A gente vai perceber a importância do diálogo, e aí são coisas que você pode ir acrescentando, né? Então aqui, ó, a importância do diálogo, a repetição, por exemplo, né? Assim, a gente pode trabalhar com a ideia de a repetição de testes, principalmente testes como os testes feitos logo na entrada, né? Principalmente o psicotécnico, em como é que está aquele momento. Eu acho que a gente pode conversar aqui com a ideia desse diálogo não somente num processo de análise pura, mas por que não uma discussão em grupo? E aí é lógico, gente, a gente está falando de um tema muito sensível e a gente está falando de alguma coisa muito palpável, mas a gente não quer resolver o problema real. O que significa dizer que eu não quero resolver o problema real? Eu não estou preocupado em discutir isso dentro da sociedade. Aqui com você, por mais que eu ache, e eu gostaria muito de discutir esse tema, né, com você de uma forma muito social, de uma forma muito humana, mas aqui a gente está trabalhando com o quê? Aqui a gente está trabalhando com a ideia de como é que eu construo uma redação que possa me atender dessa forma, né? Então eu preciso trabalhar com isso. A repetição de testes, então, né? Essa ideia da repetição dos testes. A obrigatoriedade da terapia. Então, ó, a obrigatoriedade da terapia. Opa, peraí. Deixa eu apagar esse. Ficou horroroso aqui, ó. Obrigatoriedade. De terapia, e eu diria para vocês que é muito interessante você perceber exatamente a ideia do seguinte, essa terapia acontecer em grupo, como eu estava dizendo para vocês, né? Nos Estados Unidos a gente tem muito isso, funcionando muito com quem tem transtorno que volta da guerra, né? Que volta de determinadas missões com aquele transtorno problemático mesmo, assim, que ele não consegue, ele acorda assustado, ele ouve barulho de tiro, ele o tempo inteiro está revivendo o período de guerra na cabeça dele, né? Então, normalmente, esses problemas são resolvidos não somente mesmo, por meio de uma terapia one-on-one, né? Assim, que é tipo one by one, né? Que é assim, tipo um a um. A gente tem exatamente a ideia de uma terapia em grupo. Essas terapias em grupo em que você divide experiências, em que você demonstra problemas e que você consegue conversar com seus iguais de forma a você perceber que aqueles problemas não são exclusivos seus, resolve em muitos momentos aquela noção da fraqueza que você não quer mostrar. Por quê? Porque você não está mostrando fraqueza porque está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo acompanhando a mesma pegada, está todo mundo na mesma toada. Então essa relação é uma relação bem interessante e que você precisa ficar atento, beleza? E aí, por fim, você pode fazer aqui também o processo de uso da sociedade por meio, né, assim, uso da sociedade como forma de terapia. Como assim, Wagner? Você aumentar, por exemplo, a participação dos policiais militares e dos policiais de forma geral em campanhas que sejam campanhas sociais, em que eles se envolvam com a sociedade de forma positiva.
No Rio de Janeiro há alguns projetos que tentam fazer isso, fazer exatamente com que dentro de determinadas comunidades exista uma positivação da comunidade. Por quê? O ambiente é um ambiente hostil. Então há uma tendência muito grande de que o PM consiga visualizar aquilo de uma forma negativa. Então eles tentam equilibrar de uma forma geral. Tudo bem, pegou essa visão junto comigo aqui, dá para entender? Então, fechou. Essas são as ideias que eu tinha para passar para vocês sobre esse tema. Esse tema é um tema que eu arrisco bastante bem. Se você quiser dar uma estudada nessa reta final, veja um pouquinho sobre câmeras corporais, converse um pouquinho sobre câmeras corporais, converse um pouquinho sobre abordagens policiais fundamentadas na cor da pele. E aí eu acho que muito disso já se desenvolve, muito disso faz com que você chegue preparado. Beleza? Muito obrigado pela presença de todos vocês. É sempre um prazer enorme estar aqui, onde, ó, no processo, os concursos, conversando com vocês. Beleza? Um beijo, um queijo. Valeu demais, galera, aí. Até a próxima. Fui!